Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Adriele Calisto, eu sou enfermeira. Nesse vídeo nós iremos demonstrar como realizar a aplicação de insulina utilizando as canetas de insulina. Recentemente, o Ministério da Saúde, por meio de portarias específicas, incorporou as canetas de insulina para o tratamento do diabetes mellitus no Sistema Único de Saúde, para alguns grupos específicos de pacientes. Então, nós temos disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde a caneta com insulina análoga de ação rápida para pessoas com diabetes tipo 1 e as canetas com insulina humana NPH irregular para pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 que tenham 19 anos ou menos ou a partir de 50 anos de idade. Vale ressaltar que cada caneta tem seus critérios de dispensação estabelecidos e como estamos em processo de incorporação dessa tecnologia, estes critérios podem ser modificados a qualquer momento pelos gestores. Em Ribeirão Preto, o análogo de ação rápida é dispensado pelo componente especializado da assistência farmacêutica e a caneta de NPH irregular nas farmácias da atenção primária à saúde. A caneta de insulina fornecida no SUS é do tipo descartável, ou seja, não é possível recarregá-la. Vamos agora conhecer as partes que compõem a caneta. A caneta é composta pelo botão injetor, seletor de dose, indicador da dosagem e tampa da caneta. Embora o tipo de insulina esteja escrito na caneta, atente-se para o aspecto de cada uma. A insulina regular tem sempre o aspecto límpido e transparente, e a insulina NPH tem aspecto leitoso. Caso você perceba alguma alteração no aspecto da insulina, não a utilize. Junto à caneta de insulina são disponibilizadas as agulhas próprias para a caneta. O SUS disponibiliza agulhas de 4 mm, sendo 31 agulhas por mês para cada paciente. Na agulha temos a tampa externa, a tampa interna, o selo protetor e a agulha em si. Vamos agora falar da aplicação. Antes de iniciar, não se esqueça de um passo muito importante, que é a lavagem das mãos. Em seguida, cheque a prescrição, o tipo de insulina e a dose. Verifique sempre o rótulo da caneta para evitar que o tipo errado de insulina seja aplicado. Realize a asepsia com álcool a 70% na borracha do carpule no qual será acoplada a agulha e espere secar. Remova o selo protetor da agulha descartável. Rosqueie a agulha e retire suas tampas externa e interna, reservando a tampa externa para ser utilizada depois. A tampa interna pode ser descartada. Na sequência, é necessário comprovar o fluxo de insulina da seguinte forma. Gire o seletor de dose e selecione 2 unidades. Com a agulha voltada para cima, verifique se há ar dentro do carpule de insulina. Se houver, bata levemente com o dedo algumas vezes no carpule para deslocar a bolha de ar para o topo. Mantenha a agulha apontada para cima e pressione o botão injetor completamente. Uma gota de insulina deve aparecer na ponta da agulha. Atenção! Se isso não acontecer, você pode repetir esse procedimento por até 6 vezes. Se não sair nenhuma gota, a troca da agulha pode ser necessária. Se após a troca da agulha a gota ainda não aparecer, provavelmente o sistema está com defeito e deve ser trocado na farmácia de dispensação. Certifique-se de que o seletor de dose mostre o 0 antes de você começar. O 0 deve estar alinhado com o indicador de dose. Selecione a dose de insulina, girando o seletor para marcar a dose que deseja injetar. O seletor da caneta permite selecionar doses pares e ímpares. Escolha o local para aplicação, lembrando que este deve estar limpo e seco,
sem nódulos ou vermelhidão. Você pode realizar a aplicação nos seguintes locais: na parte de trás do braço, 4 dedos abaixo da axila e 4 acima do cotovelo, na parte externa e superior dos glúteos, na face anterolateral da coxa, 4 dedos acima do joelho e 4 abaixo da virilha, e nas regiões laterais direita e esquerda do abdômen, distante 4 dedos da cicatriz umbilical. Realize a antisepsia da região com algodão embebido em álcool a 70%. Lembramos que a limpeza com álcool a 70% é obrigatória em ambientes institucionais, como serviços de saúde, creches e lares para idosos. No domicílio, o uso do álcool é opcional. A pele deve estar limpa e seca. E se o álcool for utilizado, esperar a pele secar completamente antes da injeção ser realizada. Insira a agulha da caneta no ângulo de 90 graus. Em crianças menores de 6 anos ou pessoas com escassez de tecido subcutâneo, realize a prega subcutânea com os dedos polegar e indicador da mão não dominante, mantendo-a até o fim da aplicação. Pressione o botão injetor completamente, até que o 0 se alinhe ao indicador. Mantenha o botão injetor totalmente pressionado e a agulha sob a pele por pelo menos 10 segundos. Isto garante que não haja perda da dose de insulina. Retire a agulha da pele e certifique-se de que o seletor de dose mostre o número 0. Remova a agulha utilizando a tampa externa para desrosqueá-la. Descarte a agulha e recoloque a tampa da caneta. Nunca descarte a agulha no lixo comum. Você pode utilizar, por exemplo, a embalagem de amaciante de roupas. Após atingir o seu limite, a embalagem deve ser devidamente fechada e posteriormente levada até a unidade de saúde mais próxima para o descarte adequado na caixa de pérfuro cortante. Não encha a embalagem por completo e não utilize garrafas PET para o descarte. A caneta sem a agulha pode ser descartada no lixo comum ou reciclável. Lembrando que o Ministério da Saúde fornece uma agulha por dia para cada paciente. Então, se for necessária mais de uma aplicação diária, você terá que reutilizar a agulha naquele dia. Não ferva, não lave e nem passe algodão com álcool na agulha. Apenas reencape cuidadosamente a agulha. É importante conhecer as formas de armazenamento da caneta. As canetas lacradas devem ser guardadas na geladeira a uma temperatura entre 2 e 8 graus e tem validade de 2 a 3 anos, de acordo com o fabricante. A recomendação é que as canetas sejam armazenadas na gaveta de legumes ou na prateleira logo acima, longe das paredes para que não seja congelada. As canetas que estão em uso devem ser armazenadas em temperatura ambiente, em local limpo, sem umidade, sem incidência direta da luz solar e com temperatura amena. Neste caso, elas possuem a validade de 4 a 8 semanas, de acordo com o fabricante. As canetas lacradas devem ser mantidas numa temperatura entre 2 e 8 graus. Assim, devem ser transportadas em caixa térmica ou de isopor. É importante ressaltar que as canetas não podem ter contato direto com gelo, bobinas de gelo ou compressas. As canetas em uso podem ser transportadas em temperatura ambiente, evitando temperaturas extremas e luz solar direta. Em viagens aéreas, transporte sempre junto à bagagem de mão. E nas viagens terrestres, não a esqueça dentro dos veículos quando sair. A caneta de insulina é uma alternativa muito importante no tratamento do diabetes. Seguindo os passos corretos, ela se torna uma ferramenta fácil de manusear, prática e segura. Se tiver mais alguma dúvida, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Os profissionais da saúde estão sempre prontos a te ajudar.